Sejam bem-vindos ao episódio número 45 do Quatro Cantos do Mundo. Hoje connosco um extremo virtuoso, alguém com uma carreira bem consolidada tanto em Portugal como no estrangeiro, Renato Santos. Renato, antes de começarmos a entrevista propriamente dita, deixo-te o meu agradecimento. É um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado, eu. Cumprimentar toda a gente que nos vê e agradecer-te a ti, primeiramente, pelo convite. Renato, antes de começarmos com a entrevista, acho que é importante darmos algum contexto a quem nos vê e a quem nos ouve, falar um bocadinho do teu percurso internacional. Há aqui a curiosidade de tu teres emigrado pela primeira vez já relativamente tarde, na altura com cerca de 27 anos. O primeiro clube que representaste fora de Portugal foi o Málaga, que está aqui Exatamente. comigo. Depois na Grécia representaste também o Volos, na Coreia do Sul o Busan Park. Voltaste à Espanha para representar o Algeciras e a última experiência que tiveste no estrangeiro foi na temporada passada no Chipre, ao serviço do Olympiacos de Nicósia, onde cruzaste com alguém que também já foi convidado aqui no podcast, o guarda-redes Miguel Santos. Exatamente. É Exatamente, verdade. exatamente. Renato, antes de olharmos para a tua carreira internacional, tenho só aqui 3, 4 perguntas que gostava de te fazer. A primeira tem a ver com a tua situação atual. O teu último jogo foi em abril de 2024, ou seja, há cerca de 9 meses. Como é que tem sido lidar com este período em que estás sem clube, em que estás longe daquilo que acredito eu mais gostas de fazer? Olha, fácil não é, obviamente, né? Nós estamos habituados, como falaste bem, já estive em vários sítios, sempre no ativo, à exceção de um tempo quando saí do Málaga, precisamente, e acabei por ir para a Grécia. Tive ali uns 3 meses não sem competir, mas sem estar no ativo, digamos assim. Eu foi esse momento de transição que tive, mas nunca tanto tempo como agora. Isto, pronto, como aconteceu, É assim, a verdade é que também foi por opção minha, porque tinha a oportunidade de continuar no Olympiacos de Nicosia. Acabei por não querer continuar. Lá está, isto às vezes sempre fui um jogador ambicioso, sempre quis mais e melhor, sempre tentei que fosse assim para mim. E senti que tinha condições para ter algo melhor. Acabei por recusar o Olympiacos. Até posso confessar que numa primeira fase aceitei a renovação de contrato, mas depois quis rescindir o contrato do mesmo. Isto é algo que pouca gente ou quase ninguém sabe, mas isto realmente aconteceu. E foi por opção minha. Lá está. Porque ainda faltava muito mercado pela frente. Isto foi no final de julho que aconteceu, que eles me contactaram para seguir e depois acabei por não querer ficar porque estava ainda convencido que poderia surgir algo melhor que me agradasse. O que é certo é que acabou por não surgir, e acabei por depois ter mais um ou outro convite, mas nada que também me motivasse, porque acima de tudo eu obviamente estou no futebol porque preciso, é a minha profissão, não é? Necessito de um salário como qualquer pessoa em qualquer profissão. Mas também para me motivar, não só estar por estar, porque depois cria-se algum desânimo, e depois já a pessoa vai para o treino porque tem que ir, não é? E era isso que eu não queria que me acontecesse. Eu queria ir com vontade, feliz, não é? No sítio onde estava. Não que tenha sido mal recebido ou maltratado no Olympiacos, nada disso, bem pelo contrário, mas de facto eu queria algo mais É e tal questão posso. do desafio, não é? Exatamente, queria, neste caso eu fui para o Olympiacos, segunda divisão, mas claramente o projeto era de subir, acabámos por não conseguir e o meu objetivo de ir para o Chipre era jogar a primeira liga do Chipre, não era jogar a segunda liga. E esse foi um dos motivos que acabou por ditar o não querer continuar lá. Obviamente que pensei que poderiam vir outras situações, inclusive de lá, acabou por não acontecer, e pronto, e acabei por ficar na situação, mas repito, também por opção minha e não só porque isto hoje em dia o mercado não é como era há uns anos atrás, isto mudou completamente e pronto, e era só para também pôr esse reparo, essa questão pronto, para nós, para as pessoas ouvirem e perceberem um pouco aquilo que é a situação. Renato, e pergunto, como é que é a tua rotina hoje em dia?
Já falamos aqui um bocadinho antes da entrevista desta questão dos filhos, não é? Tens filhos pequenos, Tenho acredito eu que três, pelo menos, três filhotes. exatamente, estejas a aproveitar um bocadinho mais com eles e tem essa parte positiva. Sim, é assim, tem que se tirar sempre o lado, tentar sempre tirar o lado positivo, não é? E uma delas realmente é poder estar, pronto, com os meus filhos mais tempo. Acabei por poder estar também acabei por estar em Portugal porque eu vivo em Espanha. Eu acabei por ficar em Málaga, agora aqui um parênteses, a casa onde vivemos é em Málaga. E acabámos por estar, lá está, quando viemos do Chipre, eu, a minha mulher e os meus filhos, acabámos por passar um período em Portugal, lá está com família, porque é já há um ano e meio, mais ou menos um ano e uns meses que não estávamos, não é, assim frequentemente, e acabámos por aproveitar agora ali um tempo, pronto, lá está, tentar sempre aproveitar esses momentos para se poder estar em família e poder, lá está, aproveitar outras situações que quando estamos fora não podemos fazer. Exatamente. Hum, Renato, eu acho que tu vais conseguir perceber a pergunta que eu te faço. Tu neste momento estás com 34 anos. Hum, 33, Exatamente, exatamente, peço desculpa, quero peço dar desculpa. mais um aninho. Exatamente, exatamente, foi erro meu, foi erro meu. Tô- Mas ia-te perguntar se esta fase, longe da rotina, hum, longe do ambiente balneário, do conceito de equipa, te faz pensar de forma mais efetiva num eventual fim de carreira, ou é uma questão que nem se coloca para ti? É assim, eu tive a treinar até agora, até, sim, até este mês, antes de vir para Málaga, estive a treinar com uma equipa em Portugal. Para não perder, lá está, para não perder mais que o principal fisicamente, obviamente, Claro, mas também isso que falas, para poder estar sempre ligado, sempre conectado, porque pronto, para nós que estamos habituados a estar sempre em equipas, não é? Em balneários, tal e qual como tu falas, é algo que sentimos falta. Pronto. E eu acabei por optar por treinar, surgiu essa oportunidade. E já agora agradeço, neste caso posso falar, foi no Clube Desportivo de Estarreja, onde eu iniciei a minha formação, e que me abriram portas e tenho que agradecer realmente porque me deu para estar bem, estou bem fisicamente, não tive que parar totalmente, não é? E isso ajuda sem dúvida. exatamente. Renato, e fazendo agora uma viagem até ao passado, pergunto-te precisamente como é que foi para um miúdo de, na altura, sei lá, 13, 14 anos, penso que foi por volta dessa altura, trocar um clube como o Estarreja, que logicamente merece o nosso respeito, mas de menor dimensão, e ir para o Sporting. Como é que foi essa mudança? Como é que encaraste essa mudança? Eu tinha 11 quando o meu primeiro ano que fui para o Sporting. Aquilo é assim, na altura eles faziam. Nós treinámos no clube, neste caso era o Estarreja, no clube onde nós estávamos, da nossa terra, não é? E íamos jogar aos fins de semana ao Sporting. Era assim que era feito. Ou seja, vinha uma carrinha que nos vinha buscar, a mim e a mais colegas de outros clubes dali daquela zona, não é? Certo? E íamos jogar ao fim de semana, portanto, íamos com os nossos pais naquela carrinha, íamos fazer o jogo pelo Sporting e regressávamos. Era assim que foi assim que fizemos o meu primeiro ano de Sporting, foi assim o ano inteiro. Porque nós nem sequer tínhamos idade para entrar na academia, porque só se podia entrar na academia a partir dos 13 anos, 12, 13 anos. Então, esse primeiro ano foi dessa forma. Claro, uma mudança grande em vários aspectos, não é? Também pelo facto de treinarmos no mesmo clube e irmos jogar ao fim de semana a outro clube, ou seja, o contacto que nós tínhamos com os nossos colegas do Sporting, neste caso, era só ao fim de semana, só aos jogos. Se calhar, se de jogares menos contacto ainda terias, não é? Ou Exato. seja, esse primeiro ano foi um pouco atípico, foi assim um ano diferente daquilo que era o normal, não é? Mas acabei por continuar e no ano seguinte já, porque eu como sou de outubro, os 13 anos só os faria depois, eu já entrei com 12 anos na academia, normalmente só se poderia entrar aos 13, mas depois aí, quando fui para a academia, existe sim uma grande mudança e aí mas aí já sinto realmente o que é o treinar e o jogar e o estar no Sporting. E com as devidas diferenças, mas houve aí essa mudança. Foi quase o sentimento de profissionalismo aos 12 anos, acredito eu.
Sim, 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 porque afinal é deixar uma família, não é? Eu sou da zona ali de Estarreja, é Pardelhós, Estarreja, portanto é deixar a família, uma criança de 12 anos, não é? E ir para Lisboa, estar numa academia com outros colegas. eh, é duro, é ter que ligar aos fins, é quase todos os dias a chorar e a dizer que quero ir embora outra vez, mas por outro lado tem aquele lado desafiante de ir com um sonho, não é? De um sonho de poder ser jogador de futebol, porque é isso que eu sempre tive na minha cabeça desde muito cedo. E isso é algo que depois também nos desafia diariamente, não é? E acabamos por esquecer essa parte das saudades. Felizmente os meus pais também tinham a oportunidade de me visitarem ao fim de semana, o que ajudava, não é? Ajudava bastante. Eu tinha colegas que não tinham essa mesma possibilidade. E pronto, e depois acabou as coisas acabaram por ir correndo bem. Eu acabei por também só ficar 2 anos na academia, mas dei um seguimento pronto, que era aquilo que eu pretendia. Tenho só mais duas questões relacionadas com o Sporting para te fazer. Um, a primeira divide-se em duas partes, vá. Pergunto primeiro, sendo tu alguém que fez a formação toda no clube, era visto como um valor importante na formação do Sporting, se ficou um amargo de boca por nunca ter se estreado na equipa principal, e um bocadinho na consequência desta pergunta, pergunto também se as equipas B retomam em 12-13 e o teu primeiro ano de sénior é em 10-11. Sentes que o teu percurso no clube poderia ter sido diferente se tivesses tido a oportunidade de apanhar aqui uma equipa B e fazer ali 1, 2 anos eventualmente? Sem dúvida, tocaste aí num ponto muito importante e esse faz toda a diferença. Eu recordo-me na altura estava nos Júniors, na fase final de Júniors do campeonato, e de facto aconteceu de poder fazer contrato profissional, falou-se disso, de poder seguir. Uh, Inclusivamente foi falado de fazer pré-temporada com os séniores e depois nada disso acabou por surtir efeito. Lá estava uma troca de treinador. Pronto, futebol tem dessas coisas, já estamos habituados a isso. Mas lá está, o facto de não ter tido essa equipa B, essa poder assinar realmente um contrato e ficar ligado ao clube, não na equipa principal, mas haver ali um seguimento, isso de facto, claro que pesou, fez toda a diferença. Depois eu acabo por assinar até com um clube de Primeira Liga. Felizmente acabou por correr bem nesse sentido, mas tive colegas que hoje em dia nem futebol jogam e eram grandes promessas da formação do Sporting na minha altura. E lá está, porque depois não conseguindo dar o seguimento acaba por complicar se não tiveres o apoio, se não tiveres cabeça de quem te rodeia, de poder te dar esse apoio necessário, e não desacreditares, porque eu sei que muitos deles depois acabaram por desacreditar, porque vais para realidades diferentes e tens que tu ali estás como se estivesses numa bolha. A verdade é essa. Nós na formação de Sporting, Benfica, Portos, pode-se falar também de Braga, ou seja, se estás numa bolha, estás ali com condições extremamente acima do que é a média, não é? Completamente diferentes, e crias ali uma expectativa que vai chegar, que vai dar para todos, e a verdade é que não dá. E não às vezes por falta de talento, mas por vários fatores que existem. Então, lá está. Nessa altura acabou por não dar certo. Não tenho mágoa, sinceramente, mágoa não, não. Sei que se tivesse essa questão da equipa B e tudo isso, poderia ter sido diferente. Só mesmo para terminar este tópico, cruzaste com alguns jogadores que construíram depois uma carreira a nível internacional, o Cédric, o William, o Mário Rui, por exemplo. Sim. Um, Pergunto se havia alguém com quem te davas melhor na altura. Pergunto também se havia algum jogador, ou seja, quem foi o jogador que mais te surpreendeu na altura de formação de Sporting, e pergunto se tens alguma história mais caricata, mais engraçada desses tempos de formação, da academia, que possas partilhar connosco. Eu tenho, é assim, frisaste já o Cédric, pronto, foi um dos amigos que tive desde que cheguei lá ao Sporting, pronto. O William também me dei muito bem com ele, lá está, jogadores que criaram uma boa carreira, não é? E que ainda estão no ativo. Mário Rui acabou por sair muito cedo, mas também tenho uma boa relação com ele.
ou seja, acabei por me cruzar ali com bons jogadores, com jogadores de bastante qualidade. Tive também, falas em histórias, tem particularidades que eu, quando estava lá, era iniciado e tinha Rui Patrício, por exemplo, num quarto ao lado. Falas-me de uma história, recordei-me agora de falar do Rui Patrício, que ele vinha, por exemplo, ao meu quarto, que nós íamos ao fim de semana à casa e normalmente vinhamos carregados de bolachas e coisas que a mãe gosta sempre de dar, não é? E os miúdos, eram os miúdos, nós éramos os miúdos, eles eram júniores na altura já, e ele já sabia que isso acontecia, e era ele e mais alguns que vinham sempre aos quartos, e era o miúdo dá-me bolachas, o miúdo dá-me aquilo, e nós escondíamos tudo, até inclusive metíamos no cofre, porque nós tínhamos um cofre cada um, e metíamos no cofre, mas eles faziam-nos meter o código do cofre, a gente não tinha hipótese nenhuma, a gente tinha que dar ao sim ou sim. Opa, que E história deliciosa. nós tínhamos assim algumas, e o Rui era um dos que gostava de vir, mas sempre é assim, na brincadeira sempre. Sim, 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 Era lógico. sempre, Não, eram não era de brincadeiras maldade. saudáveis, eram brincadeiras saudáveis. E tinha na altura também o Yannick Jaló, que estava no. Era o Zé Zinando e o Yannick Jaló que estavam no outro quarto também. Ou seja, acabei ali por apanhar, que eram todos da geração de Miguel Veloso, João Moutinho, Nani, não estavam na academia, mas acabávamos por ir privando, não é? Que o Yannick, que estava lá, já privava mais, e ao quarto dele, por exemplo, ver ele na altura já tinha um aparelho para ver Sport TV no portátil. Recordo-me dessas coisas, não é? São sempre coisas que acabam por nos marcar, até porque depois são jogadores que aparecem na equipa principal e isso dá-te sempre aquele gosto, não é? Alguém com quem tu privaste assim diariamente, ter um sucesso, não é? E vês que acabou por ter bastante sucesso e isso dá-te sempre aquele gosto, para já porque conheces enquanto pessoa e não só enquanto jogador, percebes? Claro, claro. E eu gosto bastante disso, de conhecer enquanto pessoa e não só enquanto jogador. E o Yannick é um dos casos que foi alguém que era, lá está, espetacular com os miúdos, que te tratava como se fosses da idade dele, e isso faz toda a diferença. Pronto, fica aqui o desafio para mim de tentar trazer o Yannick aqui ao podcast, que ele também já está elegível. Teve 4 países no estrangeiro, portanto, Sim, sim, sim. vou É uma tentar. Vou excelente, é tentar. uma excelente pessoa, é uma excelente pessoa. Oh, Renato, gostava então agora de ir até ao verão de 2018, quando rumas ao Málaga. Lá está, tu fizeste uma carreira bastante sólida em Portugal, representaste entre outros clubes como o Rio Ave, o Aves, o Tondela, o Boa Vista, entre outros. A minha questão tem a ver com algo que eu já falei no início. Tu rumas pela primeira vez ao estrangeiro com 27 anos. Um, Sair mais cedo nunca foi uma possibilidade ou foi algo que simplesmente não quiseste, sentiste que não era o momento certo, lá está, numa fase anterior na tua carreira? É assim, isto teria que voltar um pouco atrás, lá está, a minha afirmação na primeira divisão, na primeira liga em Portugal, surge aos 24, 25, ou seja, quando eu assino pelo Boa Vista, porque já tinha tido contrato com o Rio Ave, estive ligado ao Rio Ave durante 5 temporadas, mas na realidade lá no clube só fiquei uma temporada e meia. Certo. Acabei por fazer muito poucos jogos. Pronto, isso não ajudou na minha afirmação, que era o meu objetivo, lá está o objetivo que tinha, joguei segunda liga, mas o meu objetivo era afirmar na primeira liga. E isso acabou por surgir através da oportunidade do Boa Vista e acabei por conseguir afirmar-me. Lá está, tive 3 temporadas no Boa Vista, todos os mercados se falava que o Renato iria sair, que o Renato tinha situações, eu e outros jogadores, naturalmente. O que é certo é que propostas concretas chegaram a mim e ao clube na última temporada. Falou-se de outras situações, houve uma possibilidade de ir para outro clube em Portugal, posso dizer dos quatro grandes, não acabou por não acontecer. Mas assim, para fora, que era o que se estava a ser falado, propostas que a mim me aliciasse também foi realmente na última temporada. E por isso é que também não saí antes, porque de facto tinha que ser algo que eu tinha contrato com o Vista, tinha que ser algo que fosse bom para ambas as partes, né? E daí não ter saído antes, saí realmente quando o
presidente me deixou, que é um facto também, e quando a mim também me fosse um projeto que eu sentisse que era o certo, não é? Foi E, por aí também. e porquê o Málaga? É assim, na altura tive outras propostas, posso falar, tive da Turquia, de França, do Chipre também. Mas de facto o Málaga foi o tentar juntar as duas vertentes, que era o plano desportivo juntamente com o plano financeiro. Foi o grande objetivo de ter escolhido o Málaga, ter decidido vir para cá. Foi realmente o sonho também de jogar a Primeira Liga Espanhola. O Málaga tinha acabado de descer à Segunda Liga Espanhola, tinha estado 10 temporadas seguidas na Primeira Liga, jogado Champions League, ou seja, vinha de momentos bastante interessantes na primeira divisão, aconteceu de descerem e o objetivo, claro, era subir divisão novamente. Eu vim com esse objetivo, daí isso foi uma dos grandes motivos de ter vindo para cá, foi realmente ter ido para o Málaga, foi esse, foi de tentar subir divisão, que era o grande objetivo, e poder jogar a Primeira Liga Espanhola, que esse sim era o grande sonho e a grande expectativa que tinha que Certo. pudesse acontecer. Infelizmente não, acabou por não acontecer. Tivemos no playoff de subida, acabámos por perder e não conseguir subir divisão, mas foi sem dúvida um dos motivos de ter elegido o Málaga. Pronto, e pergunto, que realidade é que encontraste no Málaga e em Málaga, na cidade de Málaga? Olha, no Málaga eu fui logo surpreendido, por exemplo, à chegada no aeroporto. Vinha na altura como empresário, e não sei se ele também não foi surpreendido ou se esqueceu de me dizer, Ok, porque ok. nunca percebi muito bem, nem cheguei a falar com ele sobre isso. Porque quando nós viemos num voo 5 da manhã, penso eu, de Lisboa, ou 6, assim, bastante cedo. Ah, e pronto, tínhamos ainda assim meios com sono, não é? Meios assim sem. Não tínhamos descansado muito, tínhamos deitado tarde, pronto. E acabámos por chegar ali ao aeroporto de Málaga. E quando estou a chegar, vejo assim um monte de flash e assim uma loucura ai, perdão, desculpa-me, agora falta o meu nome, de jornalistas. Certo. E estavam ali assim, eu até, sinceramente, a minha primeira reação quando chego, até olho para trás, como quem diz, mas está aqui alguém, percebes, conhecido, alguma coisa está a Sim, sim, acontecer. sim. E a minha primeira reação foi olhar e depois é que me apercebi que de facto era porque estava a chegar. Ou seja, isto para dizer que o Málaga tem uma dimensão grande aqui em Málaga, aqui em Espanha, e eu não tinha essa noção. Sabia que era, ou seja, sabia que era um clube que tinha jogado Liga dos Campeões, um clube grande, mas não tinha de facto experienciado também, não tinha experienciado isso. Isso normalmente acontece em Portugal, quando chega um jogador ao aeroporto e vão buscar clubes como Benfica, Sporting, Porto, isso acontece, nós estamos habituados a ver isso, mas não sabia que me iria acontecer a mim ao chegar ao Málaga, não é? Pronto, isso de facto aconteceu. E depois deparei-me com um clube que, de facto, um estádio de excelentes condições, um clube muito organizado. De facto, eu entendi que era um clube que tinha estado num nível, que estava na segunda Liga Espanhola, mas que tinha estado num nível alto, não é? Deu para perceber isso. E essa foi logo umas boas-vindas, não é? E deu logo para entender alto que estás a chegar a um sítio que tem história, que tem, não é? Que tem, pronto. E isso foi logo algo que me marcou. E pergunto também, Renato, já vamos falar um bocadinho mais da cidade em si, mas pergunto, no plano Pois, desportivo, ou seja, no teu dia a dia, em que aspectos é que sentias também esses resquícios de Primeira Liga, de história do Málaga? foi Isso ainda logo, estava presente, digamos assim? é assim, foi logo nos primeiros treinos a nível de posse de bola. Uma posse de bola que tu estás a chegar e a bola já não está. Ou seja, a rapidez com que pensam e com que executam, fez logo a diferença. Foi algo que eu notei desde dentro e quando estava às vezes em exercícios que estava em descanso, não é?
que isso acontecia, realmente ver e a perceber-me que, e vinha de uma primeira liga em Portugal, lá está, perceber que realmente eles têm, pá, pronto, é uma forma, lá está, executar, é pensar muito rápido e executar. A bola está a vir, antes da bola vir já sabem onde é que vão jogar. E isso faz toda a diferença. Isso foi logo uma das coisas que notei propriamente no treino, não é? Depois, a nível de clube, pronto, tem situações que, claro, vais notando algumas diferenças, mas também, sinceramente, o Boa Vista na altura também estava bem preparado, não podia queixar nesse sentido. Estava num clube também histórico, aproveito para dizer, um clube também que me marcou bastante e também não posso queixar nesse sentido. Exatamente. Não te vou perguntar se gostaste da cidade de Málaga, isto no sentido em que estás a viver aí neste momento, mas pergunto como é que é a vida no sul de Espanha, como é que é a vida em Málaga, do ponto de vista social, como é que descreves a realidade que encontraste? Não, foi muito bom nesse sentido. É assim, primeiramente foi difícil na questão da. Não digo difícil, mas alguns pormenores a nível da fala, porque eles não são como nós. Nós esforçamos sempre para falar, nós portugueses tentamos sempre falar o espanhol, o inglês, bem que seja mal, mas nós tentamos, não é? E eles não são assim. Eles, a nível cultural, são totalmente diferentes nesse sentido. Não se esforçam. Eu tentava às vezes fazer pequenos, ia a um supermercado, a um café, pedir pão ou isto ou aquilo, e eles acabavam por dizer às vezes não te entendo ou não te entendo, e ficávamos por aí. Eu às vezes até ia embora e desanimava porque eu dizia, pá, não se esforçam minimamente. Pronto, tem esse lado, porque é de facto cultural deles. Mas por outro lado, não tenho razão de queixa nenhuma a nível do clube e tudo, pessoas extremamente amáveis comigo, que me puseram sempre à vontade. As pessoas cá também, depois, eu acho que é quando sentem que tu já estás cá, entendes? E não és alguém que está de passagem, tratam-te como um deles, percebes? E eu nunca tive essa, lá está, nunca me senti, porque sou de outro país, não és daqui, não és espanhol, não. Sinceramente, não senti isso. A nível de cidade, é uma cidade fantástica, tem muito sol durante o ano inteiro. O clima agradou-nos bastante, a mim e à minha mulher, aos meus filhos. Acabámos por nos sentir muito bem. Não tínhamos ainda definido onde é que iríamos viver, antes de virmos para Málaga, neste caso em Portugal. E quando chegámos cá foi o sítio que nós dissemos, não, é aqui que queremos viver. E foi isso, lá está, foi tudo o clima, as pessoas, o dia a dia, o não passa nada, como eles estão constantemente a dizer, parece que não acontece nada. E foi esses facilitismos e, acima de tudo, sentiste bem, não é? Foi o sentir-me bem, que nos fez ficar por cá. Renato, tu estiveste 2 temporadas no Málaga e, pois lá está, depois da descida falou-se muito da questão dos problemas financeiros do Málaga, o clube atravessou e atravessa uma fase não propriamente muito positiva. Pergunto, ao longo desses 2 anos, tiveste algum problema relacionado com isso, de salários em atraso, ou foi posteriormente à tua saída? Não, olha, não tenho nada a queixar-me porque nunca tive um salário em atraso. Na altura, inclusive no último ano, quando foi aplicado o ER, que eles teve que entrar um administrador judicial, e teve que gestionar novamente o clube, pronto, que isto, coisas que foram mal feitas do antigo presidente. Ahm, Foi acordado a rescisão de contrato, comigo e com 8 ou 9 jogadores, porque realmente o clube não poderia pagar os salários que tinha os jogadores no contrato, né, que tinham assinado. Foram corretos, falaram com os jogadores, assinámos a rescisão de contrato, não me ficaram a dever um cêntimo, não tenho nada realmente a dizer. Sei que na altura houve realmente despedimento de trabalhadores do clube, mas nós jogadores não sentimos isso. Não podemos dizer que tenhamos sentido porque isso não aconteceu. Portanto, não tenho nada a dizer nesse sentido. Um clube sempre que cumpriu com tudo aquilo que foi estipulado. Eu gostava de te questionar acerca de um jogador com quem te cruzaste no Málaga que depois veio para Portugal e deu cartas, falo do Ivan Reim. Na altura, e ele ainda era um miúdo, 17, 18, 19 anos, quando jogou contigo. Ahm,
já dava para ver algo de diferente ali? Como é que era o Ivan Reim com essa idade? É assim, o Ivan começa a aparecer, lá está na minha primeira temporada. Ele estava na equipa B, que eles chamam o filial do Málaga, né? E ele vinha treinar connosco alguns treinos e, inclusivamente, depois começou a ser convocado. Não me recordo se na minha primeira temporada ou na segunda já começou a ser convocado para alguns jogos. Pronto, ele estava a tentar o seu espaço. Via-se que era um miúdo, de facto tinha qualidade, com bola nos pés, via-se isso. Mas lá está, estava num contexto. Ele vinha da equipa B. Nós de facto tínhamos um plantel bastante bom, e ele acabou por não ter o espaço que, pronto, ele jogava na equipa B, vinha treinar connosco, às vezes era convocado, chegou a fazer um ou outro jogo, mas não tinha realmente o espaço e ele precisava desse espaço, precisava de sentir que era importante, né? Ele e qualquer jogador. Eu acho que isso acaba por acontecer. Às vezes as pessoas perguntam, as pessoas questionam-se, deu naquele clube e não dá no outro, ou vice-versa. Isso às vezes é porque o jogador não se sente importante, não se sente que confiam nele, tudo isso, não é? Depois faz a diferença. E no caso do Ivan, é essa a questão. Ele também estava em crescimento, também precisava, lá está, de ter jogos para poder crescer. E quando surgiu essa oportunidade de ir para Portugal, lá está, ele depois em Portugal dá uma resposta tremenda, né? Eu sou sincero, surpreendeu-me. Na altura falaram que havia essa possibilidade dele ir, ehm, e eu achei que ele se calhar não estava preparado para ir logo para uma primeira divisão, não por falta de qualidade, mas porque eu também passei pelo mesmo. Nós achamos às vezes que com 18, 19, 20 anos estamos preparados e se calhar não estamos assim tão preparados. E eu fiquei na altura, será que lhe vai acontecer o mesmo? Não vai jogar tanto? Não. E acabou por ser, quer dizer, uma resposta fantástica da parte dele e acabou por demonstrar todo o seu talento, né? E fiquei muito feliz por ele, naturalmente. Foi alguém com quem me cruzei, é um miúdo, também 5 estrelas. E, e pronto, e fiquei realmente muito feliz. Já tive a oportunidade de falar com ele sobre isso e aquilo que te estou a dizer, disse-lhe a ele também. Então é algo que me agrada, claro, ver alguém que consegue pronto, mostrar todo o seu talento e lá está aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Quando teve o espaço, ele demonstrou que merecia e que tinha realmente qualidade. Sim, mas ainda até um bocadinho ao encontro do que estás a dizer, ele mesmo em Famalicão só explode completamente na terceira temporada, Na portanto terceira, precisou pois. de algum tempo, não é? Essa parte já não tinha essa noção, por isso estás a ver, lá está, precisou do tempo que eu já achava que ele necessitava, porque faz parte do crescimento. Não, muitas vezes eu olho para trás da minha carreira e pensava que estava muito preparado aos 18, 19 e hoje olho para trás e se calhar não estava assim tão preparado. Nós isso só conseguimos ver mais tarde, lá está. E no caso dele, aquilo que estás a dizer é isso mesmo, é ver aquela preparação. Lá está, ele também se mudou, foi para Portugal, outra é diferente, acaba por ser diferente, o futebol é diferente. E ele também necessitou desse tempo e depois é o espaço, é a oportunidade, é continuar a trabalhar. Temos agora um exemplo nada a ver, mas recordei-me por conta eu estava a ver do Sheldon do Benfica. Está já há bastante tempo lá e só agora é que está, a qualidade já estava lá, né? E só agora é que está a despoltar. Isso é, lá está, certamente não o conheço, mas vê-se que é um jogador certamente que é humilde, que trabalha e que não desacredita das capacidades que tem, espera pelo momento. E o Ivan foi isso certamente que ele fez. Exatamente, exatamente. Ó Renato, olhando um bocadinho mais para o Málaga e para o contexto que encontraste, pergunto, tu já foste falando um bocadinho disto, do nível do treino, mas como é que descreves o nível que encontraste na segunda divisão espanhola? E pergunto também se tens alguma história mais engraçada, mais caricata desta passagem pelo clube. O nível da segunda divisão é muito bom. É muito bom. Tem estádios, por exemplo, o estádio do Málaga, os jogos em casa, a média era sempre 18 mil, 20 mil pessoas nos jogos em casa. Estamos a falar de uma segunda divisão, né? Jogos, vais a um Oviedo, vais a um Granada, um Almeria, tens vários que é um Saragossa, tens muitos estádios que estamos a falar de 20, 25 mil. Uh, Portanto, sentes realmente que estás numa liga que é muito boa e que as pessoas vivem muito o futebol, né? E isso faz-te estar sempre ligado, né? Semana após semana, não dá para relaxares, não dá para relaxares porque sentes realmente que estás
estás num clube que necessitas de estar bem. Todos temos altos e baixos, isso é natural, momentos de forma que estás melhor, outros não estás tão bem, mas obriga-te sempre a estar um pouco ligado, não é? A nível do clube, situações, sei lá, nós tínhamos, certamente, se começar aqui a puxar a casa até atrás, vou-me lembrar de alguma história, mas nem tanto de ser engraçado, mas algo que me marcava, que nós tínhamos, por exemplo, no final dos treinos, tínhamos, nem sempre, mas não sei, uma vez por mês ou duas em duas semanas, alguém que ia fazer-nos uma paella, não é? Que é tão típico em Espanha, não é? Mais até da zona de Valência, mas acaba por ser na Espanha em geral que se fala da paella. Íamos fazer uma paella gigante, assim, uma coisa mesmo de outro mundo, de bom e de grande, e ia-nos fazer no final dos treinos. Por exemplo, nós estávamos lá, tínhamos o treino e o senhor, inclusive, já estava a fazer, a ser preparado, ainda nós estávamos a ir para o treino. Ou seja, havia esse cuidado de isso, para além da comida em si, era mais um momento de estarmos juntos, não é? No final do treino, de estarmos ali, almoço, entre companheiros, e isso acabava por ser feito e criava também um bom ambiente, né? Esse ambiente lá existia realmente no trabalho com os roupeiros, técnicos de equipamentos, que realmente eram pessoas engraçadas e que estavam sempre connosco ali diariamente. São pessoas que não se fala tanto, lá está, que para fora são pessoas que não se referencia muito, mas que no dia a dia é como em qualquer trabalho, né? Criam um bom ambiente e isso faz toda a diferença. Se vais para o teu local de trabalho feliz, sabes que vais encontrar pessoas que bem-humoradas, que criam um bom ambiente, isso faz toda a diferença, né? Para o ambiente do trabalho. E isso é uma delas. E tinha muitas vezes, o que é que me acontecia? Estava no balneário e os primeiros tempos eles estavam ali nas bromas, que é as brincadeiras para nós, eles chamam bromas deles, e eles cá em Málaga comem muitas palavras, ou seja, não é aquele espanhol, por exemplo, de Madrid, que eles comem muito as palavras e é difícil de entender algumas se eles falarem entre eles. Agora já não tenho tanta essa dificuldade, mas na altura tinha. Então muitas vezes eles estavam entre eles brincadeiras que tinham. E inclusive a falar comigo, riam-se e eu ria-me também, mas não percebia nada do que é que estava a acontecer. Podiam Ou estar a seja, gozar contigo, tu não fazias a menor ideia, quase. eles podiam estar a dizer o que eles quisessem, que eu não estava a apanhar nada. Ou seja, apanhava uma por outra, mas realmente dificultava, percebes? Porque a fala entre eles já não estavam preocupados em falar mais devagar, porque estavam a falar comigo. Aconteceu várias vezes, várias situações. Agora, assim, mais histórias que me possa recordar, se eu entretanto me recordar, eu digo também. Fica combinado, fica combinado. Olha, é certo que a tua segunda experiência em Espanha foi depois da Grécia e da Coreia do Sul, mas gostava já de introduzir aqui e fazer-te um bocadinho a pergunta que te fiz, mas olhando para, neste caso, o terceiro escalão do futebol espanhol. Ahm, Como é que descreves a realidade que encontraste nesta terceira divisão e como é que foi a tua experiência no Algeciras? Tens alguma história, alguma coisa que te tenha marcado também? Olha, do Algeciras acaba por surgir, lá está, é quando eu venho da Coreia do Sul, eh, e acaba por surgir porque eu tive, fazendo um parênteses, situando um pouco como é que foi a situação, eu tive saída, fui para a Grécia em janeiro, depois acabei por terminar o campeonato na Grécia, depois apareceu uma situação da Coreia que era a meia temporada lá, fui fazer outra meia temporada, regressei e dava a meia temporada aqui de janeiro, e foi quando encaixo no Algeciras, ou seja, eu faço meia, 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 faço uma época e meia, assim, pronto, em três clubes. Isso acabou sendo sincero, a nível desportivo, acabou por me prejudicar. Não tive consistência, não tive ali a estabilidade necessária. Tinha vindo de três épocas num Boa Vista, duas épocas no Málaga, ou seja, onde tive estabilidade, e depois fiz uma época e meia em três clubes, que acabei por não conseguir a nível desportivo, por diversas razões, não consegui estar ao nível em que tinha estado. E pronto, e o Algeciras acaba por surgir aí nessa situação depois devido da Coreia do Sul. Um clube também, um bom clube, assim, uma terceira divisão, os jogos em casa metia 5 6 mil pessoas. É uma liga também bastante interessante.
porque tens muita competitividade. Todos os jogos são difíceis, é difícil ganhar todos os jogos. São adeptos também muito fervorosos, pessoas que vivem muito, eles cá em Espanha são assim no geral. Mas foi, lá está, foram 4 meses. Acabei por não ficar muito tempo no Algeciras, nós tínhamos o objetivo de ficar no playoff de subida, acabámos por não nos conseguir classificar. Foi curto, foi uma passagem curta, mas gostei de conhecer o que é essa realidade, diferente daquela que é a segunda Liga Espanhola, é diferente, mas também uma liga muito interessante, muito competitiva. Certo, certo. Pronto, voltando então um bocadinho atrás, deixas o Málaga e rumas depois à Grécia. Pergunto como é que surge esta hipótese, o que é que te fez aceitar a proposta do Volos? Olha, na altura em que estava no Málaga, eu acabei por rescindir o contrato mais ou menos em outubro. Ahm, Mais uma vez também por opção minha, tinha recebido propostas anteriormente, uh, mas na altura com agentes, lá está, a ambição de poder estar num nível superior. Eu, na altura tinha a possibilidade de ter continuado aqui em Segunda Liga Espanhola, tinha a possibilidade de regressar a Portugal para a Primeira Liga e acabou por não. Na altura não dei andamento, havia outras situações a ser faladas e acabei por não aceitar e acabo por ir, lá está uma consequência daquilo que foi a minha decisão, acabei por ir em janeiro para o Volos, para a Grécia. Sinceramente achei que tinha uma ideia de Primeira Liga Grega que fosse algo mais impactante. Eh, eu também fui para o Volos, neste caso recordo-me de chegar lá. Viajei como empresário e dizer, olha, quando lá cheguei, dizer não quero ficar aqui, quero me ir embora. Porque o choque de realidade no sentido, eu estava no Málaga, né? Estava num clube que tinha tudo e não nos faltava nada, e chego lá e é uma realidade, um Volos é um clube mais humilde, é uma realidade diferente, e eu achava estava à espera de algo que não foi aquilo que eu encontrei. Pronto, e quando nós criamos expectativas, isso depois mexe connosco e daí não ter lidado tão bem quando lá cheguei. Mas depois acabo por ficar, as coisas acabam por não correr. Eu desde lá está, desde o primeiro momento nunca me senti verdadeiramente bem. E isso, pronto, influenciou naquilo que foi o meu rendimento, influenciou em tudo, não é? Agora, a nível de, por exemplo, de cidade fantástico para viver, a nível familiar foi muito bom. Gostávamos muito de conhecer a Grécia. A nível desportivo não foi aquilo que eu pretendia. Posso dar um exemplo, uh, não para rir, mas um exemplo real. Nós estávamos no treino, nós tínhamos o estádio municipal, era onde jogávamos. Depois tínhamos eles tinham um campo ao lado, mas acabámos por não fazer lá treinos. Tinham um campo que também pertencia ao Volos, mas era o Volos de outra divisão, ou seja, um estádio antigo, um campo Certo. antigo. E nós acabámos por fazer lá alguns treinos. Por exemplo, no balneário, posso dizer que nem a parte do chuveiro nós tínhamos. Vinham Nós da parede quase diretamente, a Era água. da parede, a parede aberta, com aquela espuma que não sei se sabes que se mete, que é para criar ali, Sim, pronto, a sim, sim. proteção aos canos, não é? Ou seja, a ver se a espuma não tinha, a parte às vezes nem sequer tinha a cabeça do chuveiro, tínhamos que nos fechar assim. Ou seja, uma realidade que não faz sentido não faz sentido para nenhuma divisão. Logo dito assim, não é? Porque essa é a verdade. Seja na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, não faz sentido. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade das coisas serem assim, mas lá está o desleixo deles, não é? Um pouco, eu acho, ali de cultura, pronto, também de quem está, neste caso, à frente do clube, dessas que poderia tratar desse tipo de condições, porque isso realmente são coisas que têm solução e que te fazem, tu dizes já, mas isso influencia. Nada ajuda quando as coisas não são como deveriam ser, não é? E de facto isto tomar banho, se estás num balneário completamente quase destruído, sem condições, e vais tomar o teu banho no final do treino e também tens essas condições.
não faz sentido, né? Estás numa primeira liga da Grécia e tens que estar a lidar com esse tipo de situações. Era algo que eu não esperava que fosse acontecer e que me provocou algum desconforto. Pois é, era um bocadinho por aí que eu gostava de tentar perceber, ou seja, ah, o Renato que tinha passado pelo Boa Vista, que tinha passado pelo Málaga e passado meia época, mas não cai nada, passado Ok. meia época, encontra essa realidade. Do ponto de vista mais até psicológico, mental, como é que se lida com isso? Mexeu, lá está, porque, para já porque cria uma expectativa diferente, que era uma primeira liga da Grécia. Eu achei que porque tem realmente clubes muito bons, fortes, mas lá está, não fui para um desses clubes e isso fez a diferença. Eu acredito que hoje o Volos, neste caso, já não tem essa, que já não seja dessa forma, porque isso tenha havido alguma alteração. Eram ali momentos que nós tínhamos que ir treinar esse campo e que realmente era assim, eram essas as condições. Mexe, obviamente mexe, porque estava, lá está, vim para o Málaga para subir divisão, jogar uma primeira liga espanhola. Se tivesse subido divisão, provavelmente isso teria acontecido. E no ano a seguir, ou 2 épocas depois, estou num Volos que tem essas condições de treino, não é? Que te apresentam essas condições. Obviamente que mexe com a cabeça. Apanha um presidente também, não, eu não queria dizer maluco, mas é um bocado a palavra que me vem à cabeça. E lá está, e apanho uma realidade totalmente diferente daquilo que era que estava habituado. Obviamente que isso não me ajudou a depois a estar dentro de campo, porque lá está, nós jogadores, se não estivermos bem psicologicamente, eu acho que é como qualquer pessoa em qualquer trabalho. Exatamente. Não se reflete depois dentro de campo aquilo que é a nossa qualidade, porque temos outras coisas na cabeça e isso nos influencia-nos no nosso dia a dia, sem dúvida. Renato, e em que aspectos em concreto é que te fazem dizer que o presidente era maluco? Como é que ele era? Como é que ele era? Ele entrava pelo balneário adentro a gritar, era assim uma loucura. Uma vez virou-se para mim e disse se eu quisesse que me podia dar alguns contactos de barbeiro, porque eu ia ao barbeiro, como vai toda a gente, né? Arranjar o cabelo. Pá, pronto, sempre fui, também não tenho problemas em dizer, sempre fui vaidoso. Gosto de tratar de mim, gostava de tratar de mim nesse sentido, agora já com a idade e com coisa já estou mais tranquilo, mas naquela altura ainda gostava de ter algum cuidado. E ele, como não estava, lá está, não estava a jogar como ele achava ou como ele queria naquele jogo ou aquela situação, já não me recordo ao certo, mas sei que foi no final do jogo. E ele saiu-se com essa situação. Eu lembro-me que no final, até depois dele falar, até fui abordá-lo, fui falar com ele, disse assim: se quiser falar, fale daquilo que é o meu rendimento, daquilo que é o que você quiser, em frente ao grupo. Agora, estar a tocar em coisas que nada tem a ver com o que é o futebol, acho que não faz sentido nenhum. Mas pronto, era a forma dele de falar, de ser, de se exprimir. Aliás, eu agora estava no Chipre e estiveste no Volos, e o Beos, que era lá está o presidente, toda a gente o conhece no Chipre. Portanto, estás a ver como é que é o calibre da pessoa que toda a gente o conhece, né? Portanto, era alguém que realmente está no futebol, porque ele é também lá da cidade, ele também pertence lá, pronto, à Câmara, ao município, né? E é quase o dono daquela vila, e pronto, e depois tem esse temperamento que é algo também que há jogadores que conseguem lidar melhor que outros, mas de facto as coisas também não estavam a correr de feição à equipa, e isso depois tudo influencia, né? Tudo influencia. Portanto, já falaste desta questão de teres explorado a Grécia. Volos, pelo que eu percebi, é uma cidade costeira. É. Pergunto primeiro se esta questão, não digo que tinha influência na escolha dos clubes, mas também ser algo para o qual olhavas antes de escolher o clube, ou seja, vou para Málaga, que é uma excelente É. cidade, vou para Volos para conhecer o meu país como a Grécia, e pergunto também se a família, a esposa e os filhos, foram sempre contigo nestas aventuras no estrangeiro. Sim, começo por aí. Sempre a minha mulher e os meus filhos sempre foi a minha prioridade de ir para sítios onde eles pudessem estar comigo. Sempre foi nossa, o nosso objetivo, estarmos juntos em família. Em relação a ser Costa, pá, tivemos realmente sorte nesse sentido. Eu não digo sorte, eu acredito em Deus, portanto acho que foi aquilo que foi a vontade de Deus para nós.
de estarmos em sítios assim, realmente, foi aquilo que foi aparecendo, foi aquilo que foi surgindo. E ser sempre cidades realmente que temos o mar, é algo que nós também gostamos bastante e que nos foi permitido, pronto, que foi acontecendo. Foi acontecendo assim dessa forma. Eu recordo-me também tinha da Turquia na altura uma proposta e também era na costa, ou seja, tem sido assim, tem sido assim. E pronto, e só posso agradecer nesse sentido, porque de facto temos conhecido sítios fantásticos para, a nível de experiência de vida. Lá está, aquilo foi o que eu estava a falar, a nível desportivo, acabou por não ser, e se fosse hoje, se pudesse voltar atrás, não teria tomado as decisões que tomei. Uh, mas a nível de experiência de vida foi realmente fantástico. Portanto, e só mesmo para terminar o capítulo Grécia, gostava de questionar acerca dos adeptos. Fala-se sempre muito do fervor com que os gregos vivem o futebol. Pergunto se os adeptos do teu clube eram realmente assim, ou se tiveste alguma situação com adeptos de outros clubes, pronto, que tenhas presenciado isso. Não me esquecer dessa parte. Eu fui para lá, foi quando foi a altura do Covid, ou Exato. seja, eu não tive jogos com público. E isso é uma das coisas que eu sei que também, segundo os meus colegas que lá, que tenho alguns que estiveram lá e que estavam lá nesse momento, faz toda a diferença nos jogos de primeira divisão lá, porque realmente, pelo que se diz, são muito, vivem muito o futebol, são muito fervorosos os adeptos. Mas eu não tive essa experiência porque nós tínhamos os jogos à porta fechada. Então não consegui sentir, nesse sentido, o que é a primeira divisão da Grécia. Ok, ok, já fica esclarecido. É Olha, isso. e agora, avançando na tua carreira, pergunto diretamente: como é que um jogador reage quando recebe uma proposta da Coreia do Sul? Olha, isso surge. Eu estava ainda na Grécia quando começam a abordar e a falar dessa questão. Eh, eu sou-te sincero, a questão da Coreia do Sul comecei a pôr como hipótese quando as coisas na Grécia não estão a correr bem. Exato. E eu começo a achar na altura que provavelmente não iria ter uma grande a situação que pudesse vir a seguir, entendes? Tinha estado algum tempo, tinha estado esses meses parado, depois vou para a Grécia a meio da temporada e as coisas acabam por não correr como eu esperava. E é quando começa a surgir essa situação da Coreia do Sul. Nós também gostamos, eu e a minha esposa, gostamos de lá está, essa experiência de vida, isso de poder conhecer, quando começou-se a falar da Coreia do Sul, criou-nos logo essa curiosidade de irmos pesquisar como é, como é que será a cidade. A cidade também lá está com mar, com montanha, tinha um pouco de tudo. E isso também nos aliciou. Na altura, o treinador também era português, também acabou por começar a entrar em contacto comigo. Pronto, e tudo isso acabou por aliciar. Obviamente que a parte financeira também, claro, claro que sim. Não vou ser hipócrita a dizer que não, Lógico, que isso lógico. tem alguma influência, obviamente que sim. Mas até acabei por fazer um contrato só de 6 meses, ou seja, que foi outra coisa que também que não era aquilo que eu pretendia, porque a ir para lá, por outro lado, eu também pensei, bem, são 6 meses, vou ver se me adapto, se não me adapto. Pronto, mas acabou por surgir e acabei por aceitar por estas razões que eu estive a dizer anteriormente. Oh, Renato, e quando pensamos, por exemplo, em Espanha, na Grécia, conseguimos ver algumas, bastantes até semelhanças com Portugal. Acredito eu, nunca estive lá, não é? Mas que a Coreia seja um mundo completamente diferente. Que aspectos a nível de adaptação é que te marcaram mais? Onde é que havia mais diferenças? Olha, nós tivemos logo uma situação que foi que aquilo tinha que estar em quarentena. Nós, quando chegámos à Coreia, nós tínhamos que estar 14 dias em casa, literalmente sem poder sair de casa. Eles diziam-nos que nem para ir ao lixo nós podíamos ir, porque haviam câmaras que nos podiam ver assim coisas exorbitantes. Que eu depois vinha a saber que afinal não era bem assim, que até podia ir, que aquilo era um bocado, eles colocavam um medo, Pois. pronto, para as pessoas realmente não saírem, e os coreanos, a nível cultural, são muito respeitadores. Aquilo que é dito, decretado pelo governo, eles levam aquilo à sério. E posso-te dizer, para já que chegamos a. Mas isso foi por uma falha entre empresários e o clube. Que chegamos ao apartamento já de madrugada, que eu disse que iria para lá, mas que já queria ter o apartamento escolhido antes de ir, porque ia com os meus filhos, com a minha mulher, já queria ter tudo preparado.
e quando chegamos ao apartamento não tínhamos nada no sentido de comida, de bens essenciais, de papel higiênico, guardanapos, nada, nada, zero. Água, não tínhamos nada. E chegámos, eram 1, 2 da manhã. Isso foi logo uma situação que nos impactou, porque chegar com crianças a um apartamento onde não temos nada depois de umas viagens de horas, né, de 15 horas de viagem, foi logo difícil. Na altura, foi realmente uma falha. O treinador acabou por se disponibilizar, veio com a esposa entregar-nos esses bens essenciais, e o que pronto, foi uma excelente atitude da parte dele e que nos deu logo ali algum alento, digamos assim, alguma calma. E depois no dia de manhã já tínhamos, lá está, os agentes na altura já estavam a tratar tudo, já estavam a trazer-nos do supermercado tudo e mais alguma coisa, aquilo que era necessário. Já nos estavam a fazer sentir bem nesse sentido e a repor aquilo que tinha sido um erro da parte deles. Mas lá está, depois era a quarentena, nós não podíamos sair e eu recordo-me, talvez os 2, 3 primeiros dias nós estávamos tranquilos, depois comecei inclusivamente a querer me vir embora. Comecei a tentar falar, a contactar a embaixada, a falar que queria ir embora, como é que podia fazer a meio da quarentena, porque teríamos que cumprir supostamente a quarentena, não é? Como é que fazíamos? Comecei a contactar a ver se poderia ir eventualmente para outros clubes. Uh, Comecei todos os dias, lá está, não estávamos bem, estava a ser difícil para nós estar naquela situação e começou a bater um pouco o arrependimento de ter ido para lá. Eu acho que também foi isso. Porque ainda poderia, comecei a perceber que ainda poderia ter outro tipo de situações de mercado e que me coloquei numa posição, lá está, por opção, que não estava a querer lidar, a saber lidar muito bem com ela, e o facto de estar em casa fechado não estava a ajudar, não é? E depois acabou por não acontecer, acabámos por aguentar até ao final e depois acabo por assinar. Pronto, e depois começamos a ter uma vida, digamos assim, normal, na Coreia, que, diga-se de passagem, é fantástico para viver. É muito bom. A nível cultural, a nível de. As pessoas lá são muito, muito amáveis, a segurança, fantástico. Eu recordo, o meu filho podia ir, nós estávamos num condomínio, condomínio que nem sequer era fechado, um condomínio aberto. O meu filho tinha parques, não é, para poderem brincar. E o meu filho tinha 4 5 anos. Primeiramente ia sempre com ele lá para baixo. Nós tínhamos câmaras no apartamento, mas ainda assim ia sempre com ele lá para baixo. E os pais, juntamente, chegou uma altura que já iam os miúdos, já vinham chamar o Christian, o meu filho mais velho, à janela. E ele descia e ia com a sua trotinete e com os miúdos para o parque. E nós já tínhamos passado 5 10 minutos descia, mas já não tinha aquela preocupação de tenho que ir já porque não posso deixar o meu filho sozinho com esta idade. Isto é impensável em Portugal, em Espanha, em qualquer sítio. A maior parte dos sítios é impensável isso acontecer, não é? Ali, de facto, havia essa vontade e essa segurança que não encontramos em mais sítio nenhum, só mesmo ali na Coreia. Por exemplo, a questão, eu acho que vou fazer a pergunta já sabendo um bocadinho a resposta, mas a questão da língua e assim, acredito eu que tenha sido difícil a adaptação. É assim, tens que falar inglês, Certo. pronto, porque a língua de facto vais aprendendo uma ou outra palavra, mas tens que saber falar inglês. Não tens, nós na altura tínhamos um tradutor do clube que andava connosco, que qualquer coisa que precisássemos era ele que nos solucionava tudo, extremamente bem organizados nesse sentido. Um jogador estrangeiro que chega ao clube tem um tradutor que está sempre com ele, qualquer coisa que precise, supermercado, tudo e mais alguma coisa, eles tratam de tudo, mas lá está, tens que saber falar o mínimo de inglês, porque senão vais ter mais dificuldades. Tanto eu como a minha esposa sabíamos falar, e isso ajuda, porque ajuda-te na adaptação. Tinhas taxistas lá que não sabiam falar inglês, nós tínhamos que andar com o telefone, né, e com o Google Tradutor. Não, na altura não era o Google Tradutor, era outra aplicação que eles nos deram lá para podermos dar o sítio para onde queríamos ir, porque eles não falavam inglês, e aí sim já tens alguma dificuldade. Mas no dia a dia, depois acabas por ter o teu carro, vais aos sítios onde queres, colocas no GPS na aplicação que eles te dão, ou seja, depois tens tudo facilitado e acaba sempre por uma ou outra pessoa saber falar inglês. E acaba por te facilitar na tua vivência, não é?
depois tens coisas fantásticas como tens um prédio de 30 andares e tens um hospital numa planta, tens uma farmácia na outra, tens um café com um playground, como eles chamam, que é para os miúdos, os pais estão a tomar café e os miúdos estão a brincar. Depois, noutra planta, já tens, lembro-me de irmos a isto é inédito, um jardim zoológico interior, num prédio. Isto é algo que eu falo às pessoas e as pessoas dizem, mas isso como é que é possível? Isso é Mas é possível. mesmo, eu É que me explico como possível, é que é possível. é possível porque eles tinham. Pá, agora perguntas-me, tinham os animais, aqueles enormes? Não, não tinham, mas eram um jardim zoológico interior. Tinham animais pronto, animais que a gente que estamos acostumados a ver em jardins zoológicos, como vamos em Portugal, Espanha, em todos os sítios, mas tinham interior, ou seja, eles criam coisas que realmente não é aquilo que nós estamos habituados. Tu vais, é aquilo que eu digo, tu podes estacionas no parque de estacionamento o carro e ficas ali um dia inteiro se for preciso naquele prédio porque tens em cada planta algo diferente. Certo. E é algo que nós não estamos acostumados. Renato, e do ponto de vista desportivo, como é que descreves o nível que encontraste na Coreia do Sul? É assim, surpreendeu-me a nível desportivo a qualidade dos jogadores. Eles são jogadores intensos e tecnicamente também são bons. Eu acho que o grande problema que eles têm é a nível tático. A nível tático é de facto aquilo que eu senti que eles não têm rigor tático, não têm. Isso já vem também da parte dos próprios treinadores, porque depois acabei por me aperceber isso das outras equipas. O nosso, neste caso, era português, mas das outras equipas, de facto, eles são muito lutadores, são muito competitivos, têm qualidade com bola, mas taticamente perdem-se muito. Não há aquele rigor tático que nós estamos acostumados. E isso faz diferença, não é? Agora, outra coisa que senti bastante, por exemplo, o público não é, o futebol não é o foco, Certo. na Coreia, não é? E eles vão para entretenimento. Aquilo para eles é como se fossem ao teatro ou como se fossem quase ao cinema ver um filme. Não existe aquele fervor, não existe. Existem adeptos, sim, mas não é de igual forma como estamos habituados. Existem sempre, lá está, entretenimento. As cheerleaders estão lá, fazem o show antes do jogo, ao intervalo, no fim. Ou seja, é diferente. Eles veem o futebol como um entretenimento, Certo. no tanto como nós estamos acostumados. Olha, e eu tinha aqui uma questão para ti que eu não sei se faz sentido, mas logicamente irás responder-me. O melhor marcador da tua equipa, se eu não estou em erro, era um jogador da Coreia do Norte. Ahm, Sim, Beyond Jung, exatamente, é isso. exatamente. Ia-te perguntar se havia algum tipo de animosidade, se era tranquilo ele estar lá, porque pronto, sabemos as disputas Sim, que há sim. entre os dois países, como é que era gerida esta situação? Não, olha, sinceramente eu soube isso, já estava lá já há bastante tempo. Ou seja, não é nada que tu possas dizer, não, há ali uma diferença, ou deixa-me tentar perceber o que é que acontece ali, porque realmente ele é tratado de forma diferente. Não. Éramos todos tratados de forma igual. Na altura era eu, por exemplo, de estrangeiros, era eu, um australiano, um cipriota e um croata. E éramos todos tratados de forma igual. E o Byung-Jung era igual também. Não havia nada de diferença. Nesse aspecto, eles são fantásticos. Fazem-te sentir muito bem. Nós tínhamos um centro, lá está, a nível de condições era fantástico. Nós tínhamos um centro de treinos, tínhamos como se fosse tínhamos dois, três campos e depois tinha os quartos e tínhamos ainda o refeitório. Nós tomámos o pequeno almoço e almoçávamos sempre, todos os dias. Certo. Era obrigatório. Até as próprias as cozinheiras, eu recordo-me que tinham que fazer às vezes comida sem picante, porque eles lá é uma coisa impressionante. E eu para poder almoçar, eu dizia: vocês, se não fizerem sem picante, não dá para mim, que eu não posso almoçar aqui. Impossível. E elas já tinham aquele cuidado de me fazer à parte algo que não tivesse aquele picante, porque aquilo é da alimentação deles. Mas é uma coisa assim mesmo agressiva e eles comem aquilo diariamente. E para mim era impensável. E elas já tinham essa preocupação, as pessoas que estavam lá, super queridas nesse sentido, de fazer a comida à parte. Se eu não comesse naquele dia tanto, iam logo preocupadas a saber o que é que estava a acontecer. Nem falavam inglês, mas só a forma delas, não é, de estar e aquele sorriso, se faziam-te sentir bem, percebes?
e depois queriam aprender uma outra palavra, como o treinador também era português, também queriam aprender uma outra palavra em português, e às vezes eu aparecia e elas diziam uma outra coisa em português. Ou seja, um povo nesse sentido muito querido, muito, muito amável para com as pessoas que vinham de fora. E isso também te faz-te sentir bem. Faz Sem sentir em... dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Oh, Renato, e só mesmo para terminar também aqui a Coreia, pergunto, e eu repito um bocadinho esta pergunta, mas às vezes é aqui que vamos buscar realmente mais sumo, vá. Ahm, Alguma história, algum aspecto mais caricato, mais marcante que tenhas vivido na Coreia do Sul? Epá, olha, tenho uma coisa que eu falo, que eu costumo falar às vezes entre amigos, entre família, e há um bocado falei disso, já falei disso nesta entrevista, da questão de ser vaidoso, isto e aquilo. Eles lá, eu achava que era vaidoso, mas lá ao pé deles não sou nada, né? Porque eu vou-te dizer, eu recordo-me que ia para os treinos, e no final dos treinos ia tomar o meu banho e já estava, alguns já tinham tomado banho, e já estavam em frente ao espelho a colocar os seus cremes. Eu ia tomar banho e quando regressava do banho ainda continuava lá, no mesmo sítio, a colocar o creme na cara, a colocar, não sei, o óleo no cabelo. Ou seja, aquilo era, antes de cada treino, eles colocavam um protetor na cara, assim, uma coisa mesmo exorbitante, nos braços, tudo o que era exposição solar, tinham que levar com protetor. Ou seja, eles tinham um cuidado extremo com a pele e com o que é o aspecto, com tudo. E de facto eles tinham uma pele que aquilo era invejável, aquilo era pareciam de porcelana. Eu costumo dizer que eles parecem de porcelana, porque, mas lá está, têm um cuidado, uma coisa assim extrema. E eles tinham esse cuidado de estar todos os dias, mas isso era diário, não era de vez em quando, era diário, ter essa atenção. E eu recordo-me, depois tinha outra particularidade, que estavam sem nada em frente ao espelho, que nem sequer tinham aquela. Era como vieram ao mundo, talvez em frente ao espelho a tratar de si. Aí eu achava aquilo engraçado porque nós, em Portugal, Espanha, temos essa vontade, mas a malta chega ali, pá, quando se vai, Mete toalhazinha, já assim. tomou banho, mete uma toalhinha ou não sei o quê, ou vais-te vestindo e depois vais tratar, se quiseres meter o teu creme ou alguma coisa. Agora ali eles lá está, muito conservadores, o povo em si, não é? Mas depois tem essa particularidade que me surpreendeu dos jogadores de ter essa vontade e esse cuidado diário de estar ali em frente ao espelho 10 15 minutos a tratar de si, por exemplo. É uma das coisas que eu falo bastante. Renato, e falaste há pouco desta questão de um certo medo que colocavam às pessoas relacionado com esta questão do Covid. Não sei se olhando para essa questão em específico, se tiveste também algum episódio mais marcante, Ah, eventualmente. tinha pessoas aí para a água de máscara, eh, A para ir para o sério? mar. É, sim. E eles lá têm muita dificuldade em nadar, a maior parte das pessoas não sabe nadar. Então aquilo na praia, posso falar dessa questão da praia, tem boias, aquelas boias amarelas, aqueles tipo donuts, né? E que é para as pessoas terem lá ao dispor, muitas delas, algumas levam de casa, outras já têm lá. E maior parte, uma grande parte, e levava máscara para a água e óculos de sol e iam vestidos, porque eles lá vão vestidos, eles não se são de se expor muito. As mulheres, por exemplo, e até homens, levam tipo aqueles de licra, como se fosse Certo. aquelas camisolas de licra, as mulheres de calças de licra, tipo legging, e iam assim para a água, a maior parte. Por exemplo, eu recordo a minha esposa usava biquíni e foi a primeira semana, não sei o quê, depois já se estava a começar a sentir um pouco deslocada, porque de facto eles não é assim, vês, mas não é o habitual, percebes? A Claro. nível cultural, naquelas praias em específico, não sei como é que é no resto da Coreia do Sul, mas naquela zona em específico não era muito habitual. Então nós acabámos por nos adaptar um pouco também a essa situação. Eles, por exemplo, às 6 da tarde têm um toque, existe uma sirene, dá um toque e as pessoas têm que sair da água porque é a altura de ir os surfistas. Ou seja, as pessoas podem estar na água até às 6 da tarde, a partir das 6 da tarde tens que sair porque vão entrar os surfistas. Então as pessoas já não podem estar, sem ser os surfistas, já não podem estar na água. Ou seja, eles têm particularidades, coisas que não são muito usuais, nós não estamos habituados, né? Isso é cultural, é deles. Pois são muito respeitadores. Aquilo que é dito a nível de Covid, tu não podias estar.
a máscara se descesse um pouco, aquilo já era um problema. Não podias, tinhas que estar com a máscara em todos os sítios. Havia uma coisa que me afligia bastante, havia máscaras à venda para bebés, que nem um ano tinham. Pá, são eles, e eles colocavam, mais Sim, que ver à venda, eles colocavam nas crianças, nem um ano tinham, de meses. Pá, aquilo era uma coisa que impactava, porque, quer dizer, é um exagero, não é? Estamos a falar de crianças que recém-nascidos, não recém-nascidos, mas bebés de meses, e estás a colocar uma máscara, aquilo era assim algo, mas eles realmente são assim, são muito cumpridores e isso levam tudo à risca aquilo que é dito. exatamente, exatamente. Renato, depois da Coreia tiveste a tal passagem por Espanha de que já falámos, voltas a Portugal pelas portas do Torriense e eu gostava de tocar aqui neste ponto. Quando voltas a Portugal, é com a ideia quase de ficar já aqui em definitivo ou a possibilidade de emigrar, como viria a acontecer, estava também na tua mente? Olha, a questão do Torriense surge, lá está, e eu vi com bons olhos o poder regressar a Portugal a uma segunda liga, que era algo que eu já conhecia, já tinha jogado não é bastante tempo, conhecia bem, e foi com o sentido de alguma estabilidade. Lá está, por ter estado nesses sítios e por ter feito essas tais meias temporadas, uma temporada e meia em três sítios, parece o Torriense na altura, até assinei 2 anos de contrato. Lá está, era ter alguma estabilidade, conseguir estar perto também, porque já tínhamos estado nesses sítios. Conseguir, foi mais por estabilidade, sinceramente. E poder regressar, pronto, poder estar em Portugal. Isso também foi algo que me motivou, mas foi muito também nessa questão da estabilidade. Não E, ambicionava, ou seja, eu ambicionava sempre ir para fora, mas algo que me pudesse motivar. ok, e essa motivação chegou através do Chipre e do Olympiacos de Nicosia com o projeto de subida? Foi assim, foi um bocado. Aquilo acabou por acontecer numa altura em que eu tinha tido uma lesão, depois voltei no Torriense, depois voltei. Entretanto, pronto, não estava a ser tão utilizado e lá está, também tinha vindo lesão. E surge essa proposta quando eu menos espero, não esperava, sinceramente, surge essa questão do Olympiacos. Ahm, Lá está, fomos fazer a nossa pesquisa, sítio, fomos ver como é que era, e acabou por tudo acontecer naturalmente. Foi ali 2, 3 dias as coisas aconteceram e depois dependia de mim aceitar ou não. Tinha a possibilidade de continuar no Torriense, mas lá está, um projeto de subida, divisão, poder subir divisão, jogar a Primeira Liga do Chipre, que era uma das coisas que me interessava de ir para lá. Acabou por surgir essa questão, essa oportunidade. E pronto, juntando ali ao facto de não estar ali a jogar tanto naquela fase inicial, lá está por ter tido a lesão, acabou por. Lá está, as coisas aconteceram naturalmente. Houve essa hipótese de ir e eu acabei por aceitar. E um aspecto que acredito eu que foi positivo nesta ida para o Chipre foi o facto de teres vários portugueses no plantel. Sim, isso também foi algo que, claro, quando vi, facilita. Sabia que iria facilitar. Aliás, perguntei até antes de ir, neste caso, contactei até acho que o Rafael Moreira, o Rafa, acabei por entrar em contacto com ele, para perguntar, pronto, como é que era, como é que as condições, tudo isso, não é? Para também ter a certeza que poderia estar a fazer ou não a tomar a decisão correta. E acabei por ir. Oh, Renato, e pergunto, lá está, que realidade é que encontraste no Olympiacos de Nicosia, pelo menos a nível de condições, comparando a segunda divisão do Chipre com a segunda divisão da Grécia, por exemplo, era melhor? Primeira. Sim, exatamente, com a primeira divisão da Grécia, É assim, era melhor, curiosamente, não, acessível? não. Curiosamente apanhei condições boas de treino, eh, diferente daquilo que apanhei na primeira divisão da Grécia, por É exemplo, isso. e estamos a falar de uma segunda divisão do Chipre, porque eles lá tinham, nós tínhamos, lá está o estádio que é o Macário, e no estádio depois ao lado tens os campos de treino, ou seja, tu ias todos os dias para o estádio, equipavas no balneário onde tu depois jogavas ao fim de semana.
ias treinar no campo ao lado, pegavas nas tuas chuteiras, ias ao ginásio, tinha o ginásio, pegavas nas tuas chuteiras e ias para o campo ao lado, tinha três, quatro campos, e tu ias fazer o teu treino. Ou seja, não saías dali daquele complexo, o que nesse sentido foi até algo que me surpreendeu, porque sendo uma segunda divisão do Chipre, não estava e lá está, o meu pensamento foi, eu já não estou muito preocupado com o que é que vou apanhar, porque eu já apanhei aquilo na primeira, na primeira liga do Chipre, da Grécia. Então na minha cabeça já estava, pior que aquilo acho que não vou apanhar, né? Então já estou, a minha mente já estava preparada para apanhar fosse aquilo que fosse. Mas eu já me tinha informado mais ou menos, já sabia que as condições eram boas. Mas já estava preparado para aquilo que fosse. Portanto, e nesta questão dos adeptos, agora aqui já tiveste realmente a oportunidade de vivenciar um bocadinho do fervor dos cipriotas? Uhum. Sim, sim, ali já tive. Embora, lá está, jogos em casa e mesmo fora, não, vai pouca gente ao estádio, ao campo. Na segunda liga, a primeira já é diferente. Tive a oportunidade de ver ainda vários jogos de primeira divisão e aí sim já tens uns adeptos, já tens uma claque, uma ou duas claques, já notas a diferença. Para a segunda divisão isso não acontece. Tens poucas pessoas a ver os jogos. Um, a liga, o nível é baixo, a verdade é essa. A época passada, posso falar da época passada, esta época, do que me tenho apercebido, já tem mais equipas que já possam dar ali mais luta também e ser, embora eu estou a dizer isto e nós acabamos por não cumprir com o objetivo, não é? Às vezes tu tens uma boa equipa, lá está, não quer dizer que consigas cumprir com os objetivos e que as coisas possam correr todas bem, mas de facto o nível é inferior ao nível de segunda liga portuguesa, é diferente. Um, e sim, senti essa diferença a nível de segunda liga cipriota para a segunda liga de Portugal, é diferente. Pronto, e para terminar, faço-te a pergunta da praxe: algum episódio mais marcante, mais engraçado, mais relevante desta tua passagem pelo Olympiacos de Nicosia e pelo Chipre também? Epá, o Chipre, tenho que dizer que é um país fantástico para viver. É muito bom, lá está. Não é falado, é algo que não é falado nem em Portugal nem em Espanha, por exemplo, a nível de férias e tudo mais. Tem praias espetaculares, viver lá é muito bom. Já tinha ouvido isso de alguns jogadores, fui para lá a experiência e é verdade, é de facto assim. É tudo muito facilitado e depois tens as praias espetaculares, consegues aproveitar bastante. A nível de episódios caricatos no clube, ahm, que me recorde, não, porque nós tínhamos uma pressão diária, quase, uma exigência de subir divisão, porque nós tínhamos o orçamento quase de primeira divisão, quase não de primeira divisão, porque a ideia de facto era colocar o Olympiacos novamente na primeira. Então existia ali, tu fazias um resultado menos positivo e já tinhas reunião, ou já tinhas isto ou aquilo, ou seja, existia ali uma pressão diária. Eu acho que isso também depois a muitos jogadores não ajudou porque não tinham estado nesse contexto, e se não tiveres nesse tipo de contexto de pressão, tens mais dificuldade depois de dar a volta por cima, percebes? De concentrar só naquilo que é o mais importante, que é jogar. E de facto, assim que me lembro alguma história, eh, estou-me a tentar recordar. O Miguel sabe de algumas coisas de certeza. O Miguel é bom nisso. E eu lembro-me que O o que é que ele Miguel falou? Ajuda-me contou-me lá. O que é que ele... de um adversário que vocês tinham, que era o Omónia, que acho que subiu divisão até, que jogar Sim. lá era Ei, mesmo a era a pedra de Jungle. sempre. Eles chamavam a Jungle, a Jungle. Exatamente, exatamente. Aquilo era incrível. Era. Eu, felizmente, não fiz nenhum dos jogos. Não estava apto para jogar nos jogos que tivemos lá. Fui assistir. Mas de facto aquilo era impressionante. Condições pá, muito más de campo. Pá, essa é a imagem daquilo que podemos ter numa distrital em Portugal. Mesmo realmente más. Pá, e depois é aquelas a antiga que eu recordo-me de ver os jogos do meu pai na altura dos Tarreja, que eles estão ali no corrimão, aqueles velhotes, na altura, ali não são velhotes, é malta jovem. Pá, e é desde de cuspir, vais fazer um lançamento, colegas e fazer o lançamento e eles cospem, mas é mesmo assim, não é tanga, é mesmo, não tem, pá, aquilo parece um submundo ali, aquele jogo,
que nem tem a ver com o resto dos jogos, porque aquilo não acontece nas outras equipas, nem é realmente só ali que isso acontece. Nem é até muito cultural deles, pelo que eu percebo, pelo que me apercebi dos outros jogos, dos outros campos em que fui. Nunca existe isso. Epá, existe aquelas picardias normais, como existem em todo lado. Mas de facto o cuspir e criar aquele ambiente que eles criaram ali, que eles conseguiam criar, isso não me lembro de assistir a isso. Eu lembro o, o Rodri que tá no Belenenses, lateral esquerdo, de ir e de pá, ter a camisola coberta de cuspidelas. É uma coisa que isso é impensável, que a gente dá-nos um pouco vontade de rir, é verdade, de ser tão surreal. Opá, mas se a gente analisar bem, não faz qualquer tipo de sentido ser assim dessa forma. Mas lá está, eles subiram divisão muito por isso, Do porque ambiente que é criavam um em ambiente que criavam ali, que eu acho que, salvo erro, nós fomos o único clube que conseguiu lá ganhar. O resto, aquilo era praticamente só vitórias em casa, porque realmente aquilo intimidava, pá. E os jogadores das equipas iam lá e eles depois eram muito fortes a nível de, pá, pronto, e aproveitavam isso, não é? Eles não tinham grandes jogadores, mas taticamente iam na raça, como se costuma dizer, pá, e acabaram por conseguir. Tanto é que agora já nem podem jogar sequer lá, né? Eles estão na primeira divisão, não podem fazer nenhum jogo. Isso era impensável fazer ali algum jogo, já estão noutro estádio e isso já não acontece certamente. Aquilo ali era. Eles tinham, pior que. Não pior, não, mas ainda a juntar a isso. Eu recordo que na zona dos balneários, nós íamos, eles conseguiam meter com credenciais aí uns 10 à vontade, que eram adeptos. E eram ao mesmo tempo que conseguiam arranjar credenciais para eles, estavam ali na zona dos balneários. Ou seja, aquilo era. A mesmo a gente intimidar. era intimidar, ias para o balneário, já estavas a levar com uma boca ou outra de um porque eram adeptos, mas estavam ali enfiados. Ou seja, eles conseguiam dominar aquilo de uma forma, os árbitros ali, depois no Chipre há muito isso de jogos combinados. Olha, por exemplo, posso-te falar, não é caricato, não no sentido de rir, mas aquilo que nos aconteceu no Olympiacos, que foi nós nos últimos três jogos. Nós lá está, perdemos um jogo com o Omonia Aradipo, que era um dos jogos que, se ganhássemos, achavam que já estava praticamente a subida, tínhamos depois que dar a continuidade, que faltavam 3 jogos, mas perdemos. Deram por perdido o campeonato, faltavam 3 jogos. E nós, pontualmente, matematicamente, podíamos meter-nos em zona de playoff. Ou seja, nada estava decidido, mas como eles sabem que aquilo é, matematicamente, que aquilo é, os jogos são feitos, alguns, não é? Que eles combinam os jogos, porque isso acontece ali, e descaradamente deram por perdida a época. Então o que é que eles fizeram? Nessa semana, na semana a seguir a esse jogo do Omonia Aradipo, começaram a chamar os jogadores. Na quinta, nós jogámos no sábado com essa equipa, o Omonia 29. Nós jogámos com essa equipa e eles na quinta, sexta-feira, no dia 1 ou 2 dias anteriores, começaram a chamar os jogadores para rescindir contratos. Isto Ou seja, é aconteceu. mesmo como dizes, a época estava feita, não era? Pá, é como se a época tivesse terminado e nós tínhamos jogo passado 2 dias. E eu lembro-me, fui chamado ao gabinete para entrar em acordo, porque eles não queriam ver se não pagavam até ao final. Faltavam 2 salários, salvo erro, por receber, e eles queriam tentar entrar ali em acordo com os jogadores e pronto. E alguns jogadores que tinham para a época, para a temporada a seguir, tinham um contrato e eles queriam logo começar a resolver essas coisas. Pá, mas não é o timing. Tu vais jogar passado 2 dias e estás a chamar jogadores. Ou seja, já há jogadores que foram jogar esse jogo, que cabeça é que tinham para ir fazer esse Claro. jogo? Que se ganhas, a meu ver, estávamos dentro do que era, mas já estava combinado. Mas podias meter, aliás, terminámos com os mesmos pontos do terceiro classificado. Ou seja, fazias ali mais um pontinho, não precisavas de mais, e metias-te em zona e subias divisão. Ou seja, que sobem 3 lá no Chipre. Ou seja, algo que para eles era impensável, porque já sabiam que combinavam os resultados e que faziam isto e aquilo. Pronto. E é algo que, lá está, que vivi isso, eu e eles, o Miguel e quem estava lá connosco. Por acaso tínhamos um grupo fantástico de portugueses, tudo bons, de bons miúdos, bons rapazes, e criámos ali uma boa relação, até temos um grupo. E de facto que vivenciámos isso, e para nós aquilo foi, pá, como é que isto é possível? Porque nós ainda acreditávamos, lá está, nós fomos para lá com esse objetivo, não é? Todos nós estávamos ali era com esse objetivo, aquilo para nós, como é que é possível? Falámos com o capitão e dizer, então, mas isto é o quê?
Mas aqui é normal, aqui é assim, não sei o quê, já não há hipótese. Como não há hipótese? Se existem ainda jogos por disputar, não é? Isto é impensável em Portugal, em Espanha, noutro sítio qualquer que a gente está habituados a jogos por disputar, vai-se até. Aliás, não vamos mais longe, em Portugal, na última jornada, está-se a ver, ao mesmo tempo que estão a dar os jogos, está-se a ver quem é que fica na posição que fica, não é? Quem desce, quem não desce, quem se salva. Quer dizer, acontece isso na última jornada, todos os anos, não é? Portanto, é uma coisa que me marcou, que nos marcou, de facto, a mentalidade daquilo que é, como é que é a segunda Liga do Chipre. Agora, lá está, na primeira não tive a oportunidade de jogar e acredito que seja diferente, acredito que já não haja esse tipo de coisas. Exatamente. Renato, terminamos aqui a viagem pela tua carreira. Gostava só de fazer uma pergunta. 33 anos, tens esta questão de, pronto, neste momento estares sem clube, mas pergunto, voltar a emigrar é uma possibilidade para ti? É um objetivo? É assim, depois de me habituar de facto a estar fora, sim, agora não ponho fora da hipótese jogar, estar em Portugal, sinceramente. É assim, tenho 33 anos, hoje em dia os 33 anos não é os 33 anos que eram uns 10 anos atrás, ou há 5 ou há 6. De facto agora 33 já parece que está acabado e não tem nada a ver com aquilo que era a minha realidade. Eu com 18, 19, 20 anos tinha jogadores à minha frente com a idade que eu tenho hoje e porque era assim que funcionava e os miúdos tinham que trabalhar, tinham que evoluir para poder ter uma oportunidade. Hoje em dia é ao contrário. Pronto, isto inverteu-se. É o mercado, é o que é. Acho que isto também há muito está muito esse estigma que também vem de diretores, das estruturas dos clubes, de scoutings, está tudo ali uma estrutura montada nesse sentido e querem jogadores para vender. Aqui uma parte, mas uma coisa que eu acho interessante de ser falado. E acho que não podes ter todos os jogadores para vender, não podes ter só miúdos ou só jovens com potencial num plantel. É importante tê-los, sem dúvida alguma, mas tens que ter experiência também no plantel. Nós temos o exemplo do Famalicão que tentou fazer à base de jovens e andou sempre ali um pouco aflito, não é? E quando conseguiu criar um equilíbrio de jogadores experientes com jogadores jovens realmente de grande qualidade, porque a têm e por isso é que depois são vendidos e vão para outros patamares, é que o Famalicão conseguiu consolidar-se, né? E conseguiu ter ali alguma estabilidade. Ou seja, acho que o Famalicão é um clube que é a prova disso, que é necessário a experiência e é necessário a juventude. E isso sem dúvida, porque lá está, não porque não tenhas a qualidade, mas que não tens aquilo que é às vezes necessário e ainda não experienciaste. Pronto, e então neste momento falando de mim, estou à espera do que é que possa surgir. Lá está, estou na situação por opção minha. Agora vamos ver o que é que pode ou não surgir. Ainda me sinto bem fisicamente, enquanto me sentir bem fisicamente e saber que posso estar a jogar, poder estar no ativo a um bom nível, vou tentar. Agora lá está, coisas que não passam por mim, não Claro. posso, não estou numa posição de dizer vou escolher ir para aqui ou vou escolher ir para ali. Obviamente que não é a realidade, mas estou à espera de algum projeto que possa surgir que, que, que me possa aliciar. Não sei se será para fora, se será em Portugal, se será aqui em Espanha, não sei, vamos ver. Estou na espera. Exatamente, exatamente. Renato, só mesmo para terminar, eu tenho aqui um pequenino jogo de perguntas e respostas rápidas. Ou seja, eu faço-te uma pergunta e tu respondes a primeira coisa que te vem à cabeça em Ok. relação às experiências que tiveste no estrangeiro. Para começar, qual foi o país em que mais gostaste de viver de forma geral? Chipre. O país com a melhor gastronomia. Tem que ser fora. Exatamente. Tem que ser fora. É Chipre também. Dos clubes que representaste no estrangeiro, qual era o que tinha o melhor estádio a nível de infraestruturas? Málaga. O clube com os melhores adeptos. Málaga. O melhor jogador com quem jogaste nestas experiências no estrangeiro. Rabião Tiberes, do Málaga. Que neste momento está no Cádiz. O melhor treinador que tiveste. Uh, Vitor Sanches de Alamo, no Málaga também. Pergunto também se há algum jogo que não esqueces que te tenha marcado de forma especial.
Pode ser o meu primeiro gol pelo Málaga, que foi com o Alcorcón fora de casa. Pergunto também quem foi o adversário mais difícil que enfrentaste, isto é, sendo um extremo, soube assim algum lateral nestas experiências no estrangeiro que tenha deixado mesmo com a cabeça em água. Sim, Ravi Galán, que está no Atlético de Madrid. Lateral E esquerdo. por fim, qual foi o país no qual não jogaste e gostavas de ter jogado ou gostavas de vir ainda a jogar? Ah, Emirados, Arábia. Certo. Renato, só te posso agradecer por esta hora e meia que tiraste para conversar comigo. Foi mesmo um Alongar-se um gosto, bocadinho, né? sem problema nenhum. Quando a conversa é boa, não há problema nenhum. Agora, se estivéssemos só aqui a dizer pão, é que já era Isso é verdade, problemático. não é verdade. Mas olha, agradeço-te mesmo de forma sincera. Foi mesmo um gosto para mim ter-te aqui no Quatro Cantos do Mundo. Obrigado eu pelo convite e desejo-te muito sucesso. Continuas este formato que é realmente muito bom e para nós também jogadores sentimos é sempre bom recordar e falar coisas que lá está que as pessoas às vezes não têm esse conhecimento e porque só vivendo, não é? Só vivenciando. Portanto, desde já felicito pelo programa e que tudo corra pelo melhor. Agradeço imenso. Para quem nos vê, para quem nos ouve, já sabem que nos podem acompanhar nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter e logicamente no YouTube e no Spotify. E já sabem, viajem connosco.